A mobilidade foi um dos 3 subtemas da Expo Dubai 2020. E o pavilhão da mobilidade era simplesmente espetacular. Denominado Alif, em homenagem à primeira letra do alfabeto árabe, este pavilhão tem o formato de uma flor de 3 pétalas. O projeto simboliza o início do progresso e de novos horizontes. Ele tem uma forma nervurada, curva, projetada para simbolizar movimento. Seu revestimento de aço inoxidável altamente refletivo foi inspirado no paralamas dos automóveis e nas asas dos aviões. Internamente, as áreas de exibição estão divididas em 3 zonas principais, cada uma numa pétala do pavilhão. Os visitantes entram diretamente no núcleo central, que tem o maior elevador de passageiros do mundo, com capacidade para 160 pessoas. Esta plataforma móvel leva todos ao 3º nível, de onde podem descer por algumas galerias interconectadas até o térreo, visualizando experiências inovadoras, imersivas, interativas, todas focadas na mobilidade. O ponto alto do pavilhão são 3 figuras gigantes, representando exploradores árabes que tiveram um papel importante no desenvolvimento da navegação no mundo. As estátuas gigantes foram meticulosamente construídas pela equipe de efeitos especiais que trabalhou na trilogia O Senhor dos Anéis. Os gigantes representam Ahmad ibn Majid, um navegador e cartógrafo árabe que nasceu em 1421. Tornou-se famoso no Ocidente como o navegador árabe que ajudou Vasco da Gama a encontrar o caminho marítimo para a Índia. A experiência de Ibn Majid e de outros navegadores árabes contribuiu grandemente para o desenvolvimento do sistema europeu de navegação no Oceano Índico. O outro gigante representa Ibn Battuta, um viajante e explorador que é conhecido no mundo islâmico como o príncipe dos viajantes, devido à viagem que ele realizou entre 1325 e 1353, que percorreu nada menos do que 120 mil quilômetros. Atravessou o norte da África, a Península Arábica, o Extremo Oriente, a Anatólia, a Ásia Menor, a costa do Mar Negro, a Crimeia, a Rússia, o Afeganistão, a Índia e foi até a Indonésia e a região do Cantão, na China. O último dos gigantes representa Muhammad al-Bakri, um geógrafo e historiador hispano-muçulmano. Ele escreveu sobre a Europa, o norte da África e a Península da Arábia. Sua primeira escrita foi em 1068, baseada na descrição nos relatos de mercadores e viajantes. Al-Bakri passou toda a sua vida na região da Andaluzia, vivendo em Córdoba, e nunca conheceu os lugares sobre os quais ele escreveu. A cratera Al-Bakri na Lua foi nomeada assim em homenagem a ele. Circundando os gigantes está uma espetacular galeria que representa a história da mobilidade humana. Ela tem mais de 50 metros de comprimento e tem 200 figuras humanas e mais de 100 figuras de animais. Uma verdadeira obra de arte, mostrando a epopeia da civilização desde a caminhada a pé, sem sapatos, até as naves espaciais que estão explorando a Lua, Marte, Saturno. Mas, de fato, a mobilidade é um assunto incrivelmente diversificado, que abrange tecnologia, capacidade de comunicação. As estrelas e o espaço estão inseridos dentro do pavilhão e da história da mobilidade porque, afinal de contas, era assim que as pessoas se orientavam. E estas são as novas fronteiras para onde a mobilidade humana está nos levando. O pavilhão combina recursos de aprendizado, muitas vezes presentes nos museus, com atividades divertidas, imersivas, que a gente encontra nos parques temáticos. Mas tudo focado no papel em que o mundo árabe desempenhou no progresso da humanidade. Calculating Happiness Index. Entre as tecnologias que nós pudemos conhecer na Expo sobre mobilidade, algumas delas ainda são intangíveis para nós neste momento,
mas a gente sabe que elas são tecnicamente viáveis e que muito em breve vão estar fazendo parte do nosso dia a dia. Uma dessas tecnologias é o Hyperloop, um sistema de transporte em cápsulas dentro de tubos a vácuo que podem atingir velocidades superiores à dos aviões, mais de 1000 km por hora, com um uso de energia insignificante comparado com o consumo que a gente tem hoje. Alguns mega empresários, como o Elon Musk, da Tesla, e o Richard Branson, da Virgin, estão investindo no desenvolvimento do Hyperloop. Protótipos e experiências simuladas desse meio de transporte estavam presentes no pavilhão da DP World, que apresentou a possibilidade de usá-lo inclusive no transporte de cargas, de containers, e no pavilhão da Espanha, onde dava até para a gente sentar numa cápsula dessa e experimentar como será esse transporte no futuro. Então, gente, é assim que vai ser viajar no Hyperloop. 1000 km por hora, emissão zero. E já que mobilidade e logística andam juntas, nós vimos também no stand da DP World o projeto Box Bay, um revolucionário sistema robotizado de movimentação de contêineres nos portos. Ele radicaliza a eficiência dessa operação. Hoje, para colocar no navio um contêiner que está no meio dessa pilha, onde dá para colocar no máximo 6 um em cima do outro, o trabalho improdutivo é enorme. Com o Box Bay, é possível empilhar até 11 containers e o robô vai buscar apenas aquele que precisa ir para o embarque, tornando a operação 100% produtiva. Os primeiros módulos do Box Bay já estão operando no porto de Dubai. O pavilhão da Bélgica também apresentou como tema principal o futuro da mobilidade. Mostraram novas tecnologias desde a ciclomobilidade até os carros voadores. Inclusive, alguns aspectos muito peculiares, como, por exemplo, elementos de mobilidade focados em pessoas da terceira idade, que têm mais dificuldade de adaptação com as inovações. Em todos os lugares da Expo, a gente cruzava com drones autônomos, que estavam fazendo entrega de comida ou então distribuição de material informativo. Só que este tipo de serviço também já está homologado no Brasil. No nosso país, já foi feito o teste no uso de drones para entrega de comida na cidade de Ribeirão Preto e foi aprovado. Muito rapidamente nós vamos ver drones fazendo entregas, dentro de condomínios, seja de comida, de remédio, de compras, de encomendas, enfim, já é uma realidade. Os carros voadores também estavam presentes na Expo e logo vão fazer parte da nossa realidade. Nos pavilhões da Índia e da Eslováquia, alguns protótipos podiam ser vistos. Mas Dubai já vem testando o transporte de pessoas por carros voadores, chamados de VTOL, que é pouso e decolagem vertical, desde 2019. O pavilhão da Alemanha tinha muita informação sobre o famoso Lilium, o primeiro carro voador a jato do mundo. Ele está neste momento em homologação pelas autoridades aeroviárias e pode chegar a 300 km por hora e ter uma autonomia superior a 300 km. Os carros híbridos e elétricos estavam por toda parte. E tinha desde os mais simples, como é o caso do Quantum, que estava no pavilhão da Bolívia, ou o Kira Smack, um híbrido desenvolvido em Uganda pela empresa Kira Motors, em parceria com a Universidade Makerere, até os mais sofisticados, como era o caso do Rimac Nevera, apresentado no pavilhão da Croácia e considerado o carro elétrico mais veloz do mundo. E é bonito, hein? Os veículos a hidrogênio também estavam presentes. E no pavilhão da Eslováquia, a gente encontrou o impressionante MH2. Aliás, esse pavilhão dedicou a maior parte do seu espaço a protótipos de veículos sustentáveis do futuro. Na verdade, um exercício acadêmico da Universidade de Bratislava que desafiou alunos e pesquisadores a desenvolver soluções de mobilidade de carga e de passageiros na forma mais sustentável possível. Eles tinham vários modelos lá e também uma ecocápsula
que de fato é uma microcasa móvel que pode ser levada para onde for necessário e ser adaptada para um posto de atendimento médico, para uma situação emergencial. Ela tem banheiro, tem cama, cozinha, e tudo isso num espaço minúsculo. Mas todas as modalidades de transporte estavam presentes na feira, inclusive as bicicletas. E no pavilhão da Sérvia estava a Onobike, uma bicicleta elétrica muito cheia de estilo, chamou a atenção de todo mundo. E tinha também o iRoll, que é um veículo estranho. De fato, é um triciclo elétrico movido a pedal, com uma cabine que, além de proteger o usuário contra as intempéries, tem também um teto solar que gera a energia necessária para que o veículo se autoabasteça o tempo todo. Ele foi concebido para o tráfego urbano, pode andar nas ciclovias e também nas ruas. Para a movimentação de cargas, foi apresentado no pavilhão da Alemanha o Cargo Cap, concebido para o transporte de mercadorias em áreas urbanas congestionadas. São cápsulas que trafegam em dutos subterrâneos e que se organizam automaticamente na estação onde elas chegam, tanto para carga quanto para recarga, tudo autônomo. Circulando pela Expo, a gente encontrava vários tipos de veículos, claro, a maioria deles elétricos, tipo carrinhos de golfe customizados, trenzinhos elétricos, mas tinha um que era diferente. Era um trem para transporte de passageiros ali dentro do espaço da Expo, mas movido a ar comprimido. Seguramente o combustível mais barato de tudo que a gente viu lá. Mas tinha também novidade na mobilidade aérea. No pavilhão dos Estados Unidos foi mostrada a corrida espacial por empresas privadas e apresentou uma réplica do foguete SpaceX em tamanho natural. E no pavilhão da Emirates, a gente teve a oportunidade de ver como será o transporte aéreo comercial do futuro. Tinha protótipos de novos aviões e, inclusive, a maneira como esses aviões serão abastecidos com combustíveis ecológicos. Também tinham protótipos de dirigíveis. Aliás, o Brasil já tem projetos bem avançados para o desenvolvimento dessas aeronaves em diversos tipos de utilidade, para carga, para proteção, defesa, para apagar incêndios florestais, mas era no pavilhão da França que estava apresentado o modelo do dirigível chamado de baleia voadora. Espetacular, chamou muito a atenção das pessoas. Mas falando em mobilidade, fora da Expo, a gente conheceu alguns casos, exemplos de car-free cities, cidades ou bairros livres de veículos, onde os carros não podem entrar, apenas os compartilhados e que sejam movidos por algum tipo de combustível totalmente renovável e limpo. Nesses lugares, os carros compartilhados, aqueles de uso coletivo, são certamente elétricos e, em alguns casos, até autônomos. E nós também tivemos o privilégio de conhecer uma nova modalidade de transporte de cargas e passageiros. Foi desenvolvida na Bielorrússia e certificada nos Emirados. A Skyway foi uma das visitas técnicas mais interessantes de toda a nossa missão. Não há dúvida de que a gente viu muita coisa nova, extraordinária na área da mobilidade. Mas algumas dessas novidades já estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, o carro compartilhado. Até no Brasil, nós já temos vários aplicativos que permitem o compartilhamento de veículos privados ou frotas específicas, até prédios que estão substituindo as garagens por uma frota específica, para que os moradores tenham a oportunidade de comprar o apartamento que já vem com o carro. Mas isso depende de um novo conceito, um novo arcabouço legal. Os nossos planos diretores, os nossos planos de mobilidade, as nossas leis de edificações precisam permitir que isto aconteça. Várias cidades do Brasil já estão eliminando a obrigatoriedade de vagas de garagem para os novos empreendimentos.
E ao evitar o investimento em subterrâneos ou em grandes espaços para colocação de carros, os empreendedores já estão podendo oferecer esta modalidade, uma frota própria do prédio para os moradores, com grandes vantagens porque reduz o volume de tráfego, reduzem os acidentes, reduz a poluição, reduz o congestionamento, melhora a qualidade de vida das cidades. E os municípios, as prefeituras, podem fazer muito para estimular isso. E não custa caro. Por exemplo, do mesmo jeito que a gente tem vagas específicas no estacionamento rotativo para deficientes e portadores de algum tipo de dificuldade motora ou idosos, a gente pode acrescentar vagas para os carros compartilhados. Inclusive, permitindo o estacionamento aí dos carros de aplicativo, que hoje acabam tendo que parar em fila dupla. Estas decisões são tomadas no nível municipal, mas dá para fazer ainda mais, sem custo nenhum praticamente. As escolas têm o endereço de todos os seus alunos. É possível estimular o uso de aplicativos de carona para que as pessoas que têm filhos estudando na mesma escola e que moram próximas, mas não sabem disso, porque o filho de uma estuda no primeiro ano e o outro no quinto, tenham a possibilidade de oferecer carona, fazer um rodízio. Essa semana eu levo, na semana que vem você leva, e as prefeituras poderiam começar a estimular isso nas próprias escolas municipais e depois expandir para o resto da cidade. Você já imaginou o benefício que isso traria para a mobilidade da sua cidade? Enfim, agora que a gente teve a oportunidade de dar uma espiadinha na janela do futuro e entender as inovações da mobilidade, é hora da gente pensar o que nós podemos fazer agora, imediatamente, para que algumas dessas novidades, dessas inovações, possam melhorar a qualidade do trânsito, do transporte, da mobilidade na minha cidade agora. Por que não? Se adaptar, aprender, reaprender, fazer de novo, fazer melhor, inovar. Dizem que esse é o novo normal. Esse sempre foi o nosso normal. Chegou a hora de ir pra cima, vamos junto. A vida de quem empreende sempre foi assim, se reinventando e se adaptando a novos cenários e novos desafios. Essa é a nossa força. Esse é o nosso normal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Inaugurado em 2017, a sede própria da Confederação Nacional de Municípios fica localizada a menos de 3 quilômetros do Congresso Nacional. Símbolo da autonomia da entidade, a Casa do Municipalismo Brasileiro, em Brasília, tem estrutura para eventos, como um salão nobre e 4 salas multimídias, 2 andares de estacionamento, lounge equipado para atender a prefeitos e vereadores, e estúdios de TV e de rádio, além dos espaços para atuação diária dos colaboradores. Aberta aos municipalistas para atendimentos técnicos e reuniões, a sede da CNM funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça a Casa dos Municípios em Brasília. O GMC é grande, moderno, completo e está na palma da sua mão. Informação, esporte, política, opinião, entretenimento. gmconline.com.br. Se é notícia, tá no GMC.